Estamos de volta, dia do seu direito, e a gente está falando com os pais que são separados e muitas vezes o ódio de um pelo outro passa para o filho. Então fica aquela picuinha em relação à ex-esposa, ao ex-marido. Isso se chama alienação parental, quando um fica fazendo a cabeça do filho contra o outro. A advogada Priscila Goldenberg saiu de São Paulo, né, Luquinha? E está aqui para conversar com a gente, nos orientar. Vamos entender um caso aqui do Marcos de Pindamonhangaba, doutor, olha que ele comenta. Ele tem uma filha de 24 anos que odeia muito ele sem nunca ter feito nada. O que acontecia, né? Tudo isso que a gente tem falado aqui. Quando ela era bebê, disse que ia buscar o bebê para passear, chegava lá, dava briga no portão, dava uma confusão toda. Aí, hoje, ele já está colhendo esses frutos. O que ele quer saber? Se ele pode entrar com processo hoje por tudo que ele viveu desde o nascimento da filha. É uma orientação, né? 24 anos. Veja, deixa eu... Para começar a responder essa pergunta, que é uma pergunta de um caso frequente, não é uma coisa muito rara no direito de família. Nós temos que entender exatamente quais são os passos que as pessoas tomam. A alienação parental não é uma coisa que hoje fez, hoje começou. É um processo gradativo. Então, muitas vezes, vamos pensar que a criança mora com a mãe e que o pai telefona. Ah, hoje não pode falar porque está tomando banho. Hoje não pode falar porque está dormindo. Quando a mãe faz referência ao pai, um exemplo bem simples para entender. Mãe, me dá um tênis? Ela poderia dizer simplesmente, não tenho dinheiro para dar o tênis. Não, a resposta é outra. Olha, eu não vou te dar o tênis porque o canalha do seu pai não dá dinheiro para comprar o tênis. Então começam a ter um atributo denegrindo a imagem do pai. O pai vem para a visita, ela impede. Paulatinamente vai incutindo na criança todos. Então isso é um processo demorado. Normalmente pode chegar ao extremo, que é o que a lei... que a gente vê, inclusive de haver denúncias de abuso sexual, são casos extremos de alienação. O problema é que a comprovação da alienação parental, ela tem que ser feita com muito cuidado. Precisam de psicólogos, de assistentes sociais, não é simplesmente cheguei lá e disse, olha, cometeu alienação parental. A criança precisa ver se ela realmente foi influenciada, se a criança realmente odeia o pai. Então, um único episódio não caracteriza alienação parental nunca. Ela tem que uma sequência de procedimentos que levam a criança odiar o outro. E esse procedimento, muitas vezes, não é feito só pela mãe, pode ser feito por avós, por familiares, e é sempre assim, denegrir a imagem do outro, mostrando que o outro é algo abominável. Bom, temos uma participação na linha de um telespectador ou telespectadora que quer ser chamado ou chamada de Nô. Boa tarde. Boa tarde. É ela. Tudo bom, Nô? Tudo bom, eu adoro vocês, viu? A gente adora estar com vocês, pode ter certeza disso. Eu adotei o Luquinha como meu neto, tá bom? Meu amor, que obrigado linda. pelo carinho, viu? Eu fico muito feliz, de coração. E aí, meu amor, qual que é a sua dúvida? Eu tenho 73 anos, moro em São José dos Campos e eu não conheço os meus netos. Me desculpe se eu chorar, porque é um sofrimento eterno, mas assim o pai decidiu. Eu tenho 3. É Murilo, não posso falar, não vou falar, desculpe, eu não quero expor ele, desculpe. Então, eu realmente é um sofrimento eterno. Eu já tenho o mais velho, está com 17, 18 anos, e eu não conheço, e sei que eles foram criados para não gostar de mim, você entende? É muito triste isso, viu, Sol? Muito triste. Minha linda, vamos tentar te orientar de alguma forma, tá bom? Para saber qual o caminho que você pode tomar para, de repente, ter esse prazer de estar com seus netos perto da senhora, tá bom? Presta atenção nas orientações, é uma orientação da doutora Priscila, e aí? Minha cara vovó, eu também sou vovó e entendo perfeitamente o que você deve estar sentindo. Mas veja bem, neste caso, não seria assim uma ação de alienação parental, de declaração. Os avós, no mundo de hoje, existe legislação que garante direitos e deveres para os avós. Os direitos que os avós têm são de visitar os filhos, de conviver com os filhos e com os netos. Caso os pais da criança proíbam
Hoje em dia existem ações, e é comum nós ingressarmos com estas ações. É uma ação que a avó entra contra o filho e a nora, pleiteando o direito de visitas. E eu posso afiançar que essas ações elas têm certo êxito, a menos que a avó tenha um motivo muito grave para ser impedida. Que não parece, né? Mas a avó, não tendo nenhum motivo grave para não ter convívio com os netos, é uma ação com uma certa quantidade grande de êxito. Okay. É uma ação que deve ser entrada os avós contra o filho e a nora para visitar os netos. E vale lembrar, minha linda, se você não tiver condições financeiras para a contratação de um advogado ou uma advogada, as faculdades de direito aqui da região, a Defensoria Pública, que geralmente fica perto dos fóruns, tá? A Ordem dos Advogados do Brasil pode fazer esse atendimento gratuitamente para você. Então, corre atrás do seu direito, tá? Bom, vamos virar um pouquinho o assunto aí, Luquinha, porque olha só que legal. Eu quero que você conte para o pessoal de casa. A gente está acostumado a falar em EDP, só energia elétrica. O que vem dessa vez, Lu? Olha que bacana, o EDP promoveu sessões de cinema junto com a Cine Solar. É uma iniciativa de cinema itinerante que utiliza a energia solar para realizar essa exibição de filmes em 3 cidades aqui do Vale, Sol do Paraíba. A gente vai conferir um pouquinho, então, como que foi esse movimento todo na hora do Minuto Energia com a EDP. O verão é uma época super oportuna para nós realizarmos esse tipo de evento, porque é justamente um momento em que nós conseguimos engajar com diferentes públicos, né? Sobretudo as crianças que estão em férias. A nossa estratégia foi justamente ter a sustentabilidade como pano de fundo para nos aproximarmos, né? Para nos conectarmos dos nossos clientes e trazer o tema da sustentabilidade e, sobretudo, a energia renovável de uma maneira leve e lúdica, que seja naturalmente atrativa e atraente para esse público, que é bastante diverso, né? É uma oportunidade também das famílias participarem, então pode vir criança, adulto. É um formato inovador, um formato diferenciado para trazer a sustentabilidade de uma maneira prática, né? Tanto pela experiência do cinema em si, quanto em relação à oportunidade de entender como é que é o processo de transformação da energia solar em energia elétrica, que também tem essa experiência ali para as crianças. Então, eu acho que por tudo isso, sem dúvida alguma, é uma ação bastante inovadora para trazer a sustentabilidade, para aproximar a sustentabilidade dos nossos clientes. O nosso principal motivador para a escolha dos lugares foi justamente priorizar municípios menores, né, onde justamente nós não temos tantas opções de entretenimento, muitas vezes não tem nem cinema, né? Então, trazer uma experiência que envolve estar num espaço público para ter a experiência do cinema e tendo ainda como pano de fundo a sustentabilidade, nos pareceu bastante apropriado para essa ação. Eu acho muito legal, porque tem muitas crianças que não têm oportunidade de ir no cinema, né? E a sociedade, tá todo mundo junto numa praça. É muito legal. Concordo com a Adriane, viu? Muito legal mesmo. Parabéns, EDP, aí, pelo esse movimento todo. Muito legal. Eu comentei que tinha sido no Espírito Santo, mas na verdade foi em Minas Gerais. Saqueadores tentam invadir loja em meio de enchentes. Em meio a esses prejuízos causados pelas enchentes, os comerciantes de Cachoeiro do Itapemirim tiveram que lidar com outra ameaça, os saques. Até a polícia teve que intervir com tiros para o alto. A população comemorou a intervenção no momento. Os homens armados não foram identificados. Pois é, em plena tragédia, a gente vê aí as pessoas tentando tirar proveito disso, né? Que prendam os homens armados, assassinos não, perdão, que prendam esses homens e que a situação melhore não só em Minas Gerais, mas no Espírito Santo, que teve muitas mortes, estão precisando de bastante ajuda também, viu, Luquinha? Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês sobre uma falha humana que pode ter provocado a queda do helicóptero que matou Kobe Bryant, mas agora aquele momento tão especial de carinho. Oi, Luquinha, meu nome é Miguel. Dá um beijo pra Bia, que hoje é amanhã é aniversário dela. A Bia, minha princesa, minha prima. Beijo, Bia. Beijo, Te amo. Bia.